Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar, mais um programa Sala de Opinião, e com um assunto extremamente interessante e importante, terapia ocupacional. Uma profissão que vem ganhando destaque no cenário do Brasil e interessante, ocupando seu devido lugar na área de saúde, junto com as equipes multidisciplinares. Terapia ocupacional é algo não tão novo, mas importantíssimo para que possamos realmente recuperar os nossos pacientes. Professora, bem-vindo. Obrigada, doutor, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez falando um pouco mais sobre terapia ocupacional. Professor, interessante esse crescimento da terapia ocupacional, né? Hoje se observa que em todas as equipes multidisciplinar, uma das profissionais muito requisitada é o terapeuta ocupacional. Como é que a senhora vê essa evolução de uma profissão tão importante como a terapia ocupacional? É uma evolução importantíssima, né? Nós sabemos que a terapia ocupacional é uma profissão jovem ainda, né? Vai fazer 50 anos agora que foi reconhecido a profissão de terapeuta ocupacional. Então, é considerada uma profissão jovem e é de extrema importância a participação do terapeuta ocupacional junto à equipe multidisciplinar. E esse reconhecimento ele vem vindo aos poucos, mas nós sonhamos em alcançar muito mais esse reconhecimento em todas as áreas, porque somos uma profissão da área da saúde, porém temos outros contextos que nós podemos atuar. Interessante que se observa em todos os concursos públicos. Aqui em Rondônia, uma coisa que não se via era concurso público na busca de terapeuta ocupacional. São poucos profissionais na área, são poucos profissionais que realmente existiam aqui em Rondônia, e a Finca, através da faculdade aqui, Finca Porto Velho, trouxe esse curso alguns anos atrás e hoje é o único curso ainda da região que forma esses profissionais para atender não só Rondônia, a Amazônia, mas o Brasil.
Sim, a Finca é a única faculdade que oferece o curso, com excelente qualidade. E com relação aos concursos, nós tivemos o último em 2017, estamos aguardando que saiam novos concursos, todos os egressos da Finca, todos os que passaram no concurso são egressos da Finca. Isso é algo muito prazeroso, né, para a instituição e que traz muito orgulho enquanto professor, enquanto coordenadora, enquanto terapeuta ocupacional. Professora, como que funciona? Na realidade, quem é o terapeuta ocupacional? O que faz o terapeuta ocupacional? Bom, o terapeuta ocupacional, ele trabalha nos contextos biopsicossocial. Na parte biológica, trabalha com a reabilitação física, neurológica, psicológica, nas disfunções emocionais, como depressão, o mal do século, né? E no contexto social também, nas disfunções social, reinserção social, reintegração da pessoa na sociedade, que tenha, por algum motivo, né, esteja passando por esse processo de exclusão. Na área educacional também, o terapeuta tem um papel muito importante, né, na evolução desse aluno na escola, no aprendizado. Como é que a senhora vê esse processo? Bom, na área educacional, nós atuamos a resolução agora de dezembro de 2018, resolução 500 do COFITO, que nos dá o amparo para trabalhar no contexto escolar. Desde que a criança já tenha um diagnóstico feito por um médico, um neurologista ou psiquiatra, o terapeuta ocupacional, ele pode atuar dentro da escola, acompanhando o desenvolvimento, tanto psicomotor dessa criança, no caso, uma criança que tenha uma disfunção neurológica. O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar no contexto escolar, no sentido de reabilitação, de adaptação física no ambiente. Porque, às vezes, a carteira não está adequada, a mesa não está adequada, a posição da criança dentro de uma sala de aula não está adequada. E a gente trabalha também as atividades que nós podemos também, dentro da escola, trabalhar atividades que tragam para esse aluno uma melhor compreensão do conteúdo escolar. Sempre um trabalho não paralelo, é um trabalho em conjunto com o professor, com o mestre daquele aluno, mas um atendimento individual e bastante personalizado, né, professora? Nenhum profissional trabalha sozinho, né? A gente precisa ter uma visão multiprofissionais, multidisciplinar, para que o nosso paciente tenha uma evolução favorável. E o terapeuta ocupacional, ele trabalha, sim, em conjunto, mas como o senhor diz, é uma visão holística, é uma visão no contexto geral, mas cada indivíduo é um. Porque, por exemplo, uma adaptação que é realizada para uma criança não serve para outra. Pode ser o mesmo o CID, pode ser o mesmo, a patologia pode ser exatamente a mesma. Mas aquela criança, ela é única. E ela vai reagir de uma maneira exclusiva. Então, por isso que o TO, conhecido também como TO, essa profissão, é importante falar que muita gente conhece só como TO, né? É muito importante que o TO, ele tenha essa visão de trabalhar o indivíduo como um todo, mas com exclusividade. E tendo o cuidado de estar inserido dentro da equipe. É interessante que muitas vezes a família, o professor pode até passar despercebido da necessidade de um terapeuta ocupacional para aquele aluno. E a observação é muito importante dentro da escola para que possamos direcionar esses cuidados, né, da TO junto ao acompanhamento educacional dessa criança. Justamente, algo que eu sempre enfatizo é a questão da aceitação. Às vezes a família, ela demora muito a aceitar, não quer aceitar que o filho tenha algo considerado diferente e demora muito a busca pelo médico para poder realizar uma avaliação e para que essa criança possa ter um laudo. Porque nós, terapeutas ocupacionais, nós trabalhamos em cima dos laudos. Então, veio a criança para a gente laudado, a partir daí a gente vai traçar um plano de intervenção individual para essa criança, para que ela possa ter um desenvolvimento, né, mais próximo do normal, digamos assim. Então, essa questão da aceitação é uma coisa que atrasa muito o desenvolvimento dessa criança. E, às vezes, o professor,
por outro lado, o professor, às vezes, não tem a capacitação, porque ele é professor de ensino fundamental, e às vezes ele não tem a capacitação para poder perceber algo que esteja diferente com essa criança. Mas hoje, nós recebemos muitas crianças, principalmente com atrasos de aprendizagem, que vêm, às vezes, até antes de passar pelo médico, porque o professor detecta. E aí, como ele já tem o conhecimento da terapia ocupacional, não, vai lá na finca, procura lá que você vai conseguir um atendimento. Então, o que a gente faz? Nós orientamos essa mãe procurar um pediatra, um neurologista, o psiquiatra, o que esteja, né? O ideal é ir no pediatra, o pediatra encaminhar para o médico que seja ideal naquele assunto, naquela patologia, que pelo menos ele supõe, né, que seja uma hipótese diagnóstica. A partir daí, essa mãe retorna com essa criança, já com laudo, e a gente tem condições de iniciar um atendimento. Então, os nossos professores, eles já estão, sim, super atentos, ligados para saber, porque às vezes a criança, ela apresenta, quando o problema é visível, quando a criança apresenta um problema físico, né, ela não está conseguindo, por exemplo, realizar a escrita por conta da pinça fina. É visível. Então, é muito mais fácil falar, olha, leva porque está precisando de um acompanhamento. Então, aí a gente entra com adaptação para essa criança utilizar o lápis da maneira correta. Às vezes a criança, ela não consegue fazer uma escrita dentro ali do limite do espaço, não tem a noção espacial, e às vezes uma simples adaptação que nós confeccionamos, traz para essa criança a liberdade, a autonomia de escrever. E às vezes ela se retrai, porque a letra é grande, a letra é feia, ela não consegue, mediante os coleguinhas, vem o famoso bullying, né? Que nem todas as crianças têm orientação suficiente para não realizar o bullying. E essa criança, ela vem trazendo outras coisas, né? Vem trazendo transtornos, uma criança que tem uma patologia neurológica, que tem uma dificuldade de escrever de pinça fina, por conta de outras coisas, né? Dos outros menininhos ficarem zombando, alguma coisa desse tipo, ela já vai desenvolver outros transtornos e aí vai virando algo incontrolável. Por isso a importância da detecção, né? Desconfiou? Vai no médico, que o médico com certeza vai encaminhar. Observação muito importante, tanto dos pais como dos professores, né? Muito importante, muito importante. Né? Porque facilita muito para que possamos diminuir o sofrimento dessa criança, né? Desse adolescente, dentro da sala de aula. E muitas vezes os pais não conseguem observar, as redes sociais não permitem, né, professora? Exatamente. Esse é um ponto que a nossa profissão ela bate na tecla. Nós utilizamos a tecnologia? Sim, nós utilizamos. Existem casos em que a tecnologia ela vem nos auxiliar. Em muitos casos ela vem nos auxiliar. Só que existem crianças que hoje a gente recebe, que você percebe que não é bem uma patologia, e sim um mau uso do celular, o excesso do celular para a criança. Os pais, às vezes, não dão atenção para os seus filhos, a quantidade que eles necessitam dessa atenção. A criança tem que ser cuidada, zelada, amada, observada. É o tempo todo. Não dá para você pegar o celular e colocar de babá para o teu filho. E você não pode deixar o teu filho em um celular e você em outro. Porque aí perde o controle da situação, aí quer o quê? Ajuda médica. Então, a educação, ela começa lá em casa, né? E depois a escola contribui, os profissionais da saúde contribuem, porque quando a criança vem para a gente trabalha regras, limites, né? Trabalha muito essa questão do não mesmo. Porque as crianças de hoje, elas têm muita dificuldade. Uma criança de 5 anos hoje manuseia um celular muito melhor do que eu. Então, isso é assustador. Então, os nossos pais, eles precisam realmente deixar um pouquinho, resgatar as brincadeiras de criança. Isso é muitíssimo importante, porque às vezes você pergunta para uma criança
de 5, 6, 7 anos, ele não sabe o que é brincar das brincadeiras antigas, né? Brincar de queimada, de pega-pega, essas brincadeiras que trazem o quê? Trazem desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, trazem desenvolvimento em todas as, inclusive social. Por quê? Hoje os meninos ficam sozinhos num canto, né? Enquanto eles deveriam estar brincando. Às vezes a gente está num restaurante, em algum lugar assim, você vê o pai no celular, a mãe no outro, o menino no outro, o menino no outro. Socializar, não. Então, a regra qual é? Vamos sair para jantar, vamos sair para comer junto? Deixa o celular em casa, para a gente poder retornar essa essência, né, da família. Conviver um pouco com a família, não isolar a família. Nós estamos isolando nós mesmos dentro de casa, né, em todo o nosso comportamento. Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião aqui com a professora Elisete Moreira. Ela é coordenadora do curso de terapia ocupacional aqui da Finca Porto Velho. Professora, eu como médico psiquiatra sempre observei no decorrer do tratamento dos meus pacientes em que a ocupação dos pacientes dentro de uma clínica, né, durante a internação, ele sempre teve um papel muito importante na recuperação desse paciente. Isso através da terapia ocupacional, através da TO. A equipe da TO sempre tem um papel importantíssimo nessa recuperação. E muitas vezes, quando você acelerava esse processo da TO, você tinha a melhora bastante acentuada dos pacientes, facilitando inclusive a alta desse paciente para o regime ambulatorial. Como é que a senhora vê esse processo da terapia ocupacional em saúde mental? Bom, o terapeuta ocupacional na saúde mental, o foco dele sempre o foco da terapia ocupacional em todas as áreas, em todos os contextos que nós falarmos, é a independência, é a ocupação humana. E através das oficinas terapêuticas que nós realizamos dentro da psiquiatria,
o paciente ele vai ganhando autonomia, vai ganhando independência, vai se descobrindo, vai conseguindo expor aquilo tudo que está guardado dentro dele, certo? E muitas vezes, é só pintura, é só desenho. Não, existem oficinas maravilhosas que eles, com o passar do tempo e do treino, eles começam uns a ensinar para os outros. Isso vai trazendo o quê? Ocupação humana. Isso vai trazendo o quê? Significado para ele. Poxa, eu consigo, eu sei, porque eles demonstram muito prazer em ensinar a partir do momento que eles aprendem. Então, além dessa questão da ocupação humana, eles se tornam pessoas independentes, porque isso vai trazendo para eles gosto, prazer, alegria. Existem oficinas que, a partir daquela oficina terapêutica, ele já gera outros objetos, outras coisas que ele começa a construir. Por quê? Porque ele vai desenvolvendo a criatividade. E, com certeza, ele vai conseguindo o quê? Um controle emocional. A partir do momento que ele consegue um controle emocional melhor, diminui a medicação e, às vezes, a gente consegue realmente até a alta para que ele possa passar por um atendimento ambulatorial e sair da internação. Muitas vezes, um fato importante que se nota, que muitas vezes, se eu tenho um problema de saúde mental, se eu estou com algum transtorno mental, a família me isola. A família não permite que eu faça determinadas atividades até em casa, né? Imagina no trabalho ou em sociedade. Nós somos totalmente alijados do processo social. Isso, muitas vezes, a família, pensando que está protegendo o seu familiar, ela está cada vez mais, como que eu falo, muitas vezes fazendo com que esse episódio se torne muito mais crônico do que aquilo que poderia ser algo agudo, simples, mas não. A família faz com que haja uma cisão desse convívio social. Isso se prejudica demais, né, professora? Esse isolamento social só vai agravar a situação da pessoa. Porque a partir do momento que ela não tem um convívio social, a gente, né, precisa trabalhar nessa questão da reinserção. E precisa também, a pessoa que tem um transtorno mental, ela não é incapaz. Desde que esteja controlado, é uma pessoa que ela pode trabalhar. Normalmente, eles têm um cognitivo preservado, tá certo? Então, eles precisam trabalhar, eles precisam sair. E a família, prendendo, tira essa oportunidade totalmente. Como é que ele vai fazer um cursinho profissionalizante, por exemplo, se ele não tem apoio da família? Como é que ele vai pertencer a um grupo de jovens que tem, às vezes, até o mesmo transtorno, o mesmo tipo de patologia que ele tem, se a família não dá apoio? Então, a base para que essa pessoa consiga se desenvolver, digamos assim, é a família. A família, ela é base em todos os sentidos, né? E na saúde mental, o isolamento não é a solução. Mas eu tenho vergonha porque ele grita, porque ele faz escândalo, porque ele corre, porque se ele vê alguém, ele bate. Como é que você vai adaptar esse indivíduo no meio social se ele não convive no meio social? Então, o conselho é... Só agrava, né? Só agrava. O conselho é difícil? É. Mas para isso existe o quê? Acompanhamento médico, com medicações, acompanhamento psicológico, acompanhamento da terapia ocupacional, unindo as equipes, unindo esses profissionais, os resultados são positivos, muito positivos. E essa pessoa, essa criança, vai... Esse adulto, porque às vezes ficou retido tanto tempo, ficou isolado tanto tempo, que já não acha que não tem mais solução. Mas há solução. Vai sarar, não vai ter mais, não é isso. A gente precisa o quê? Da condição, da qualidade de vida, da chance dessa pessoa. Essa pessoa é um ser humano. Mas o grande problema que enfrenta muitas famílias é que as famílias não estão preparadas para conviver com situações difíceis no seu seio familiar, né? É muito difícil, porque a família não teve a orientação necessária e muitas vezes ela tentou, de todas as formas, esconder aquela patologia do filho, ou da filha, ou de algum familiar,
para a sociedade não tomar conhecimento em que ela estava realmente enfrentando uma situação dessa gravidade. Aí complica muito, complica para a família, complica para o paciente e a recuperação demora muito mais para que possamos realmente recuperar esse paciente. É muito fácil olhar para a família do outro e perceber que ele tem alguém que tem um transtorno mental. É muito fácil, né? E às vezes você não quer na sua casa, porque pode vir, pode fazer bagunça, pode até judiar do seu animal. Não, é melhor, deixa, vamos, né? Porque a sociedade isola, não isola só a pessoa, isola toda a família. Mas quando você sente na pele, quando você tem dentro da sua casa, aí a coisa muda de figura. Então o conselho é, procura o médico e para que sejam encaminhados para os profissionais competentes para cuidar. Que tem chance, tá? Tem chance de grandes melhoras, você tem chance de ir com o teu filho para o shopping, para o cinema, é de um dia para o outro. Ah, tem 30 dias que está na terapia ocupacional. Não resolveu. Não resolveu porque as coisas é uma escadinha. A gente começa lá de baixo e vai construindo. Alguém começa a construir o prédio de cima? Não. É do alicerce. A gente começa e vai construindo e vai moldando essa pessoa, essa criança, para que se torne um adulto independente. E esse adulto, a gente vai também moldando para que ele consiga, né, a questão da ressocialização, viver, ter um convívio social. É muito importante você que está nos assistindo, que tem um problema grave na sua família e não sabe como lidar com que procure um ambulatório de saúde mental do governo ou procura um ambulatório aqui da Faculdade Finca para que possamos realmente te orientar e ajudar, né, você nessa batalha. Mas sabemos que não é fácil, né, sabemos das dificuldades que todos passam, né, professor? Mas é importante em que você fique em alerta e que salve o seu filho, salve sua família de problemas tão graves como esse. A convivência, ela vai voltar ao normal se soubermos trabalhar e dar os caminhos necessários para que possamos cuidar, né, do seu paciente, do nosso paciente e de nossa família. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove.
Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com sala de opinião. Aqui nós estamos conversando com a professora Elisete Moreira, era coordenadora do curso de terapia ocupacional da Finca Porto Velho. E um assunto importante, interessante e cheio de esperança, né? Porque a terapia ocupacional é algo que vem ocupar um espaço importantíssimo nas equipes multidisciplinar e na saúde mental de todos nós. Professora, a saúde mental do trabalhador, terapia ocupacional na saúde do trabalhador, é algo também que há necessidade de fazer uma revisão, de fazer uma avaliação desse processo, né? Com certeza. A terapia ocupacional na saúde do trabalhador, o primeiro ponto é a prevenção. Prevenir. Porque quando a gente fala em terapia ocupacional na saúde do trabalhador, já pensa em Lerdort, né? Que são as doenças ocupacionais, por movimentos repetitivos. Mas e a saúde mental desse trabalhador, como é que está? Muitas vezes esquece, né? As pessoas não conseguem fazer essa avaliação porque ela não dá visibilidade, né? Não dá visibilidade, às vezes não tem essa compreensão. E aí, quando às vezes o próprio patrão percebe, já esse funcionário já está em depressão, já está tendo, né, algum prejuízo. Se a terapia ocupacional estiver lá, ela vai perceber, vai detectando esses prejuízos e a gente já vai trazendo atividades e trazendo condições para que essa pessoa não chegue a desenvolver patologias nem mentais, né, e nem a questão da Lerdort, porque as doenças ocupacionais, elas se dão por quê? Por conta de má postura, né, a mesa, a cadeira, computador, e a gente atua nessa questão da ergonomia e dessa questão do posicionamento. Às vezes uma simples tala, uma simples órtese de posicionamento que se coloca num braço, numa mão, né, no membro superior de uma pessoa, vai evitar que ela tenha consequências seríssimas. Porque se o trabalho dela é, por exemplo, caixa de supermercado, tem outra alternativa senão estar ali utilizando os seus digitais, digitando? Não tem outra alternativa. Então, o que a gente precisa? Prevenir. A posição que ela fica sentada, a posição dos pés. Então, tudo isso precisa ser cuidado. Tanto físico quanto mental. Para quê? Para que não seja instalado nem patologias físicas e nem transtornos mentais nessa pessoa. Então, a terapia ocupacional, ela trabalha então na adequação desse ambiente, tá ok, a altura da mesa, a cadeira, o posicionamento do pé, está tudo ok. Essa pessoa está bem concentrada no trabalho? O que está acontecendo? Será que é o trabalho? Será que é alguma coisa lá de casa? Porque às vezes a gente fala, eu saio do trabalho e deixo tudo no trabalho e vou para casa. Eu saio de casa, deixo tudo em casa e vou para o trabalho. É humanamente impossível a gente deixar de linkar. Então, às vezes, um problema lá em casa está trazendo consequências aqui no trabalho e vice-versa. Então, a terapia ocupacional, ela entra nessa questão da prevenção. E na questão da Lerdort, fizemos a prevenção. Mas já está instalado o problema. Aí a gente entra com a reabilitação desse membro. E a gente vai trabalhar tanto na questão de posicionamento, mesmo ele já tendo instalado, ele precisa posicionar, porque esse membro vai doer. Então, ele precisa de uma órtese de posicionamento para esse membro. Então, a gente vai trabalhar a questão da reabilitação. E todo o ambiente, porque às vezes você tem uma pessoa com deficiência trabalhando na sua empresa. Será que tem área de circulação bacana para as pessoas cadeirantes, por exemplo? Será que ele consegue chegar aqui e virar a cadeira, a área de circulação de cadeira de roda? Será que está tudo adequado para essa pessoa que tem deficiência? Então, o terapeuta ocupacional, ele entra na empresa com esse olhar de verificar se tudo está de acordo para que essa pessoa não venha desenvolver
nem problemas físicos e nem emocionais. As empresas muitas vezes esquecem, né, de fazer esse preventivo que é tão importante, né? As empresas, na realidade, se abre uma representação de uma empresa, ou um mercado, supermercado, ou outro tipo de atividades, e se esquece de orientar, de fazer o preventivo para os seus funcionários. E o próprio funcionário, muitas vezes, não dá conta da necessidade de fazer esse processo preventivo. É porque esses problemas eles são gradativos. Então, quando eles estouram, já passou muito tempo. E se o empresário tiver a visão de investir na prevenção, não vai ter atestado médico, não vai ter falta, não vai ter licença médica. Quantas pessoas se afastam por anos, né? Por conta de um problema que foi adquirido ali no seu posto de trabalho. Então, a importância dos nossos empresários está aí, ó, a terapia ocupacional atua nesse sentido, no contexto da saúde do trabalhador, está aí um apelo para os nossos empresários, para que eles tenham essa visão, essa preocupação. Porque é a saúde da empresa também, né? É o financeiro. É a saúde financeira da sua empresa, que se a saúde do seu funcionário estiver ok, com certeza a saúde financeira da sua empresa só tem a progredir. Outra, vem a satisfação do funcionário, de pensar, se preocupa comigo. Poxa, eu trabalho numa empresa que tem a preocupação se a minha cadeira está bacana, se a minha mesa está bacana, se eu estou sentindo alguma dor. Né? E a gente trabalha também na ginástica laboral dentro da empresa, porque às vezes a pessoa está tão envolvida que ela tem ali aqueles 10 minutinhos, né? Que às vezes ela nem levanta. Isso é necessário levantar, é necessário se mexer, é necessário, isso já entra como atividade física. Então, a importância do terapeuta ocupacional. A gente trabalha também a ginástica laboral dentro da empresa, 10, 15 minutinhos, traz prazer, traz alegria. Quando a gente está nas empresas, a gente vê os funcionários voltando, tudo sorrindo, porque é um momento de descontração, é um momento de leveza, né? Daqui a pouco ele volta, ele se concentra, então vale a pena investir na prevenção. E um funcionário feliz trabalhando na sua empresa, ele produz muito mais. Muito mais, quer dizer, com certeza. nós temos que fazer esse tipo de observação, que é importantíssimo. Muitas vezes o patrão, né, o dono da empresa, não percebe que a felicidade do seu funcionário é a felicidade dele também, né? Porque as coisas vão melhorar muito mais financeiramente para ele, porque está dando aquele trabalho com vontade de fazer, vontade realmente de trabalhar e sentindo realmente que é útil dentro da empresa. Então, exatamente, sentindo-se valorizado. Porque às vezes a gente pensa, é lógico, o dinheiro é importantíssimo, ninguém trabalha de graça. Mas essa questão de sentir-se valorizado é muito importante, porque mexe com a autoestima da pessoa. Poxa, eu tenho valor. E às vezes aparece até uma outra proposta, a pessoa, não, como é que eu vou sair daqui se eu sou tão bem cuidado? Será que a pessoa começa a colocar na balança, né? Os cuidados que tem, que ele recebe, a preocupação da empresa para com aquela pessoa. Professora, o Brasil, os nossos presídios estão aí repletos, né? Repletos de pessoas, de vários crimes, de várias modalidades, e causando um problema seríssimo no sistema prisional do Brasil. E a terapia ocupacional, ela tem atuado também nesses presídios de uma forma muito interessante, fazendo uma abordagem também bastante importante para a recuperação desses detentos, né? Isso no Brasil, como que funciona e como que funciona a terapia ocupacional dentro dos presídios, professora? Então, a terapia ocupacional dentro dos presídios, ela funciona para dar independência lá fora. O preso, ele é um ser humano, certo? Ele tem problemas ocupacionais, algo que precise de reabilitação física, tem, a terapia ocupacional trabalha. Se ele tiver um problema físico que atrapalhe ele a realizar as suas atividades de vida diária, né? Então a terapia ocupacional vai atuar. Só que a sociedade, ela não abraça. Quando a pessoa sai de lá de dentro, não tem um monte de gente de braços abertos aguardando essa pessoa. Há uma desconfiança, essa pessoa ela sai desacreditada. Infelizmente, essa pessoa sai desacreditada e até que ele prove o contrário vai demorar muito. Então, lá dentro do presídio, nós trabalhamos
com a ocupação desses indivíduos. Ah, poxa, mas o terapeuta ocupacional tem que saber fazer determinada objeto para poder ensinar? Às vezes, a gente sabe muita coisa, né? A gente acaba... às vezes a gente tem que saber, mas a maioria das vezes eles sabem, e é a mesma coisa que acontece, né, com outros grupos. Eles acabam multiplicando. E aí, a partir do momento em que eles sabem, digamos que decorar um objeto, fazer uma pintura em um tecido, em um pano, tantas outras coisas que a gente trabalha nas oficinas terapêuticas que a gente realiza dentro dos presídios, que quando ele sair de lá, ele vai ter essa primeira chance de suportar e não voltar para o mundo do crime, a partir do quê? De uma atividade, de um ofício que ele aprendeu dentro do presídio. Quando ele sair de lá, ele vai conseguir gerar uma renda aqui fora. Então, a nossa preocupação dentro dos presídios é o quê? Capacitar esse sujeito para que quando ele sair de lá de dentro, ele consiga gerar renda para o seu sustento. A partir do momento que ele gera renda para o seu sustento, ele é um a menos no mundo do crime. E não permitir que ele adoeça mais ainda porque o preso já sente já é um processo de rejeição, né? Logicamente que deve sofrer um processo de depressão bastante grave. E a partir do momento que não se ocupa, né, a doença dele, a criminalidade pode até evoluir dentro desse processo de sua mente. Então, é preocupante se ele fica lá sem fazer nada, sem pensar em nada, né, professor? Então, é uma forma muito interessante e muito importante para que possamos recuperar esse presidiário, né? Exatamente. A gente precisa pensar nisso, né? Os nossos governantes precisam enxergar que tem profissionais, e o terapeuta ocupacional é um deles, importantíssimo nessa área, para poder preparar essa pessoa, para poder até evitar que essa pessoa entre numa depressão, como o senhor disse. É muito verdade isso, porque está lá dentro, está pensando, e às vezes vem aquela, poxa, a ingratidão, por que isso comigo, e aí quando sai de lá acaba não resistindo e voltando. Então a importância de a gente preparar essa pessoa para sair de lá de dentro, cuida dele lá dentro para ele não adoecer, e quando ele sair aqui fora, ele vai ter condição de gerar uma renda para o seu sustento. Até que a sociedade comece a acreditar, porque o ser humano, ele é capaz, né? O ser humano, ele tem um coração bom. E a partir do momento que a pessoa prova o contrário, ele consegue provar que ela é capaz e se reinserir novamente na sociedade, conseguir seu emprego, ganhar o seu dinheiro dignamente. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com um novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com Sala de Opinião.
Nosso assunto é terapia ocupacional aqui com a professora Elisete. Professora, idoso, quer dizer, casa do ancião, e é interessante, né? Muitas vezes você abandona um parente, um pai, uma mãe, um avô, num abrigo, né? E esquece da saúde mental desse idoso, dentro de casa mesmo, né? Muitas vezes você isola, já é incapaz, não dá para fazer nada, né? Não convida para participar do dia a dia da família, isola ele no quarto, tranca o quarto para que não incomode as visitas. E, infelizmente, a sociedade ainda trata o idoso de uma forma muito difícil, dolorida, né? Porque você envelhece, você não está produzindo mais, mas esquecem que quanto que ele produziu para que ele estivesse ali, né? Pudesse estar com aquela mesa e já não participa mais da vida familiar. Precisamos tratar da saúde do idoso, né? A terapia ocupacional, ela tem um papel muito importante também nisso, né, professora? Sim, com certeza. Os nossos idosos, eles precisam de muita atenção, primeira coisa, porque parece que tudo que foi feito durante a vida, quando ele se aposenta e fica idoso, tudo parece que foi passado uma borracha. Quando, na verdade, aquela pessoa construiu muito, né? E chegou até ali. Então, o que acontece? A terapia ocupacional, ela vem trazer para esse idoso a manutenção dessas habilidades motoras, porque com o passar da idade, a gente sabe que vai perdendo. E às vezes o idoso, eu estou velho, não dá para caminhar, eu estou velho, não dá para... Não precisa estar velho, você está idoso. Você está idoso, você tem condições de realizar uma caminhada, de realizar um alongamento, às vezes uma coisa tão simples que pode ser feito dentro de casa. E o idoso ele já se sente inútil. Então a gente trabalha aí nessa questão motora, essa manutenção. Vamos preservar o que tem? Porque a vida é assim, a gente nasce, cresce, né? É uma curva, né? E a gente retorna novamente a depender. A gente nasce dependendo e acaba dependendo, né? Então, a terapia ocupacional trabalha na manutenção dessas habilidades motoras, na manutenção das habilidades cognitivas, porque aí vem os esquecimentos, parou de trabalhar, ficou em casa, para de usar a mente. Hoje eu acho muito bonito, ao contrário da criança, quando eu vejo um idoso lá no celular. Significa se atualizando, o quê? Né? Se atualizou, evoluiu, é muito bacana. Isso sim é necessário, né? Em vez de a gente pegar um celular e dar para uma criança de 5 anos, vamos pegar e dar para o seu idoso que você acha que está inútil. Ao contrário, eles aprendem e aprendem rápido. E eles vão ali e é muito bacana isso. Então, essa manutenção da parte cognitiva, ela é importantíssima. Por quê? Se a minha memória está boa, se eu ainda consigo me concentrar bem, tudo vai favorecer para que eu consiga manter o convívio social e até exigir o meu direito enquanto idoso. Porque eu fiz por você e agora eu estou aqui, eu preciso que você faça por mim. Né? A gente não está incentivando ninguém a brigar. Mas interessante que muitas vezes o filho, né, a filha, a família esquece da importância daquele que deu toda a estrutura para que ele pudesse fazer o sucesso na vida, né? E hoje, como ele se diz incapaz, né, ele é abandonado por essa mesma família, no qual ele passou todo o carinho, deu toda a estrutura para que pudesse crescer na vida, né, professora? Então, a orientação familiar que o terapeuta ocupacional faz, isso é muito importante. Porque a partir do momento que você senta um filho e fala, olha, é assim, o seu pai, sua mãe precisa disso e disso. É incrível que a gente vê resultados. Nós temos idosos que a gente atende aqui na clínica e a gente vê resultados de idosos saindo de depressão, resultados de idosos que já começam a realizar, a fazer uma atividade, um crochê, um tricô, alguma coisa que lhe traga prazer, não é verdade? Então, a importância de orientar essa família e colocar, olha, coisa mais bacana que tem é você colocar um idoso para contar suas experiências e sentar ao lado dele
Isso é muito prazeroso, porque eles passam, a experiência de vida deles é escola para a gente. Certo? Professora, nós sabemos que a finca mantém uma clínica bastante interessante, importante, para a formação desses profissionais de terapia ocupacional, né? E também presta assistência à nossa população do estado de Rondônia. Gostaria que a senhora falasse um pouco dessa clínica, da importância dela no aprendizado e na assistência à nossa população. Bom, a clínica de terapia ocupacional tem uma média de 100 atendimentos aí por semana, atende crianças, adultos, idosos, são pessoas que sofreram algum acidente, estão incapacitadas, impossibilitadas de realizar suas atividades de vida diária, crianças em fase de desenvolvimento, estimulação precoce, dificuldade de aprendizagem, já partindo lá para idosos já com Alzheimer e outro com demência, com outras patologias associadas. Então, a clínica de terapia ocupacional ela presta um atendimento importantíssimo para a população de Porto Velho. Nós temos pacientes, a gente vê assim, a gratidão dos pacientes, né, que vêm, não tem custo nenhum. Os nossos alunos atendem sob supervisão de um terapeuta ocupacional aqui na clínica. A estrutura é, sem palavras, é maravilhosa a estrutura da clínica, é uma clínica exclusiva. Por exemplo, para pessoas que perderam a capacidade de realizar coisas simples de uma casa, como lavar uma louça, arrumar uma cama, arrumar um guarda-roupa. Nós temos uma casa. A finca tem uma casa, disponibiliza uma casa toda mobiliada, que tem micro-ondas, geladeira, fogão, pia, armário, realmente mobiliada. Tem essa casa, que é essa parte que é da cozinha, depois a gente tem a parte do quarto que tem cama, guarda-roupa, banheiro, tudo que precisar, banheiro adaptado. Tudo para quê? Para que a gente possa realizar o treino dessas atividades de vida diária. Então, é uma estrutura maravilhosa. Além dos consultórios individuais, que a gente também tem, além do laboratório de órteses também. Então, a estrutura da finca é maravilhosa nesse sentido. E o acadêmico, o ganho dele é 100%, porque ele vai para a prática no quarto período, ele já vai para a prática e ele consegue vivenciar aquelas situações, ele consegue realmente atender aquele paciente, compreender aquele paciente, ele vai estudar a patologia, chegou com um laudo, ele vai estudar a patologia do paciente, realizar, criar um plano exclusivo para aquele paciente, cada paciente é único, como já falamos aqui, e em cima daquela abordagem ali, ele vai tratar esse paciente. E aí, mesmo que troque, porque às vezes vem um grupo, vem outro grupo, o que acontece? É dado seguimento nesse atendimento. Então, os resultados, eles são muito positivos com relação aos atendimentos. Então, os alunos, eles têm, o benefício deles é enorme, de ter essa chance de, se falar, olha, não vai para outro campo. A finca oferece tudo. Além de que nós temos a Associação do Mariana, que os nossos alunos atendem lá também e trabalham no mesmo sentido. A Associação do Bairro Mariana é uma associação que nós criamos, filantrópica, em que atende tanto na medicina, na odontologia, na terapia ocupacional, na parte nutricional e de apoio pedagógico também à garotada do Bairro Mariana. É algo também interessante e importante. E, professora, nós sabemos da importância da terapia ocupacional, da importância do trabalho relevante em que essa clínica de TO aqui do campus Finca Porto Velho presta à população. Mas nós sabemos que também muitas pessoas interessadas querem saber como fazer terapia ocupacional, quem pode fazer terapia ocupacional, o vestibular da terapia ocupacional, a prova agendada, como que procede para fazer o curso de terapia ocupacional, professora? Bom, nós temos agora a prova agendada, e que é só você ligar aqui na finca, que já passam direto para o setor responsável, 3217-8900, pedir para passar para o setor responsável, para a COPEV, e aí você já pode agendar a tua prova e realizar a sua prova, certo? Quem pode fazer a terapia ocupacional? Olha,
Eu digo que se você gostar do ser humano, você está apto para cursar terapia ocupacional. Porque como nós conversamos aqui, eu acho que eu não consigo nem elencar quantos temas nós abordamos aqui. E ainda existem outras áreas em que nós atuamos. Eu não gosto de trabalhar com a reabilitação física. Vamos trabalhar na educação. Então, é um leque muito grande, tem o sistema prisional, tem tantos outros. Então, você faz o curso de terapia ocupacional aqui na finca, 4 anos, você sai formado para você poder trabalhar em clínicas, em hospitais, montar a sua própria clínica, trabalhar até na docência, como eu trabalho na docência. Então, é muito amplo essa questão da atuação do terapeuta ocupacional. Por isso que a gente convida você, vem para a finca, preste o vestibular, se matricule no curso de terapia ocupacional. É uma profissão que está, como o doutor disse, está em expansão. Tem poucos profissionais a nível Brasil. Nós não estamos falando de Porto Velho, nem só de Rondônia. A nível Brasil, existem poucos profissionais. Então, o campo é grande. Só que precisa ter profissionais, até para que a gente possa estimular os nossos governantes, abrir mais concursos, mas aí a gente precisa ter profissionais para que a gente possa causar esse estímulo aí para que abra mais e se apropriar do nosso espaço. Saúde do trabalhador, como nós conversamos aqui, não se vê. Difícil os mercados que você chega e a pessoa está exatamente como ela precisa estar para que ela não venha desenvolver doenças ocupacionais. Então, a gente precisa tomar posse aí das áreas que a gente pode atuar e venha para a finca fazer terapia ocupacional. Convido você, venha visitar a clínica, venha realmente fazer o vestibular agendado de terapia ocupacional da finca. Professora, muito obrigado por a senhora ter vindo. Foi um prazer imenso poder recebê-la aqui em Sala de Opinião. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E você que tem vontade, gostou da nossa conversa aqui, venha, é só você me procurar aqui na coordenação de terapia ocupacional, ou você liga nesse número que eu dei, 3217-8900, pede para passar na coordenação de terapia ocupacional, que aí, se você quiser vir conhecer a clínica, se você quiser vir até quando retornar às aulas, em momento de atendimento, porque você vai conseguir visualizar, visualizar o que é a prática, o que é a terapia ocupacional. Estou à sua disposição. Aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas
que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.